o feriadão que foi marcado por muito movimento em diversas áreas, teve também movimentação no cenário policial. Eu já vou aqui para o lado do nosso estúdio, ao lado da Natália Minich, que tem diversas informações sobre o cenário policial aqui da nossa região. Mas antes eu quero saber, como é que foi o seu Natal, Natália? Ah, o meu Natal foi especial. E o seu, Luan? O meu foi maravilhoso, ao lado da família, todo mundo bem, graças a Deus. E você aí de casa? Comenta aí, conta pra gente como é que foi o seu Natal também. O VIP Social quer saber de tudo, né? Quer saber de tudo e também queremos saber como é que foi o cenário policial durante esse feriadão. E aí você atualiza pra gente. Bem agitado, como sempre, né? Mas antes, não podemos esquecer o nosso time de patrocinadores VIP, LLV Colchões, Pra dar aquela descansada nesse fim de ano, né? Posto da Praça, Abastece e vai viajar. com certeza. Temos também Rimatla. Abastece, já dá uma olhadinha ali nos olhos e nos filtros, né? É muito importante para não ficar muito ruim a viagem, né? E Titico Despachante E antes de viajar, consulte aí como é que tá a situação do seu veículo, né? e Box Tijucas Cos-Train pro Luan, que comeu demais no Natal, que eu sei. O pessoal comeu bastante, o pessoal que é do meu time, faz parte do meu time, dá uma passadinha lá para perder essas calorias adquiridas no fim de ano. É muito importante. Agora vamos para o cenário policial. Luan, a gente começa de novo as ocorrências policiais falando de furtos. Parece que as coisas não mudam, né? Em menos de 24 horas, 2 residências foram furtadas aqui em Tijucas. 2 residências foram invadidas e furtadas em menos de 24 horas em Tijucas. Os casos de furto aconteceram na Rua 5 do loteamento Bosque da Mata. De acordo com a Polícia Militar, nos 2 imóveis, os autores teriam cortado cercas elétricas e entrado pelas janelas dos fundos. No primeiro, foram levados um televisor de 55 polegadas, um notebook, 2 celulares, além de videogame, roupas e joias. Já no segundo caso, ocorrido no início da madrugada, os criminosos fugiram levando 3 notebooks, um PlayStation 4, R$ 1.000 em espécie, um cheque assinado em branco, além de ferramentas e joias. Nos arredores, não havia câmeras de monitoramento, o que dificulta o trabalho da Polícia Militar na identificação de suspeitos de cometerem os 2 crimes. O espírito natalino não passou aí por esses criminosos que passaram nas casas e ao invés de deixar presentes, acabaram levando os pertences. Realmente, eles vão ter que ganhar carvão, né, do Papai Noel. Situação complicada aí no município de Tijucas. A gente espera que sejam somente fatos isolados, que não volte a ter aquela rotina de assaltos a residências que nós estávamos tendo alguns meses atrás. Ano novo, por favor, né? Mudanças. Vamos lá. Mas, Luan, olha só. Outra coisa que também não muda e que toda temporada de festas é figurinha repetida, são os motoristas embriagados. Certamente muitas pessoas comemoraram o Natal e beberam socialmente com seus familiares, mas nunca se deve dirigir embriagado. Foi o que aconteceu com algumas pessoas. Casos de embriaguez ao volante foram registrados nos últimos dias na região. No bairro Jardim São Paulo, em São João Batista, um Ford Focus foi abordado. O condutor de 37 anos teve dificuldades para descer de seu veículo e seu estado de embriaguez era visível. O abordado relatou que estava em um sítio no bairro Moura, em Canelinha, em uma confraternização e na festa ingeriu cerveja e uísque, além de usar cocaína. No automóvel foi encontrada uma bucha de cocaína já parcialmente usada. O carro possuía irregularidades na documentação e foi encaminhado ao pátio. O condutor resistiu, alegando que precisaria matá-lo para levar seu veículo. O homem, que estava sem a sua habilitação, foi preso por resistência e embriaguez ao volante. Já em Tijucas, no bairro Mata Atlântica, houve um registro de acidente. O condutor do Mercedes-Benz estava visivelmente embriagado e recusou fazer o teste do bafômetro. Após ser atendido pelo SAMU, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Itapema. A vítima do outro veículo estava com escoriações e dores no corpo e precisou ser levada para o Hospital São José. A pessoa que estava no banco passageiro também precisou ser levada para o hospital. Todo mundo está careca de saber, se beber, não dirija, mas o pessoal parece que continua insistindo nessa velha prática. Apesar do trabalho da polícia e tentar coibir esse tipo de situação, continua sendo registrado quase que frequentemente aqui no Vale do Rio Tijucas e também na Costa Esmeralda. Não só da polícia, né, Luan, mas de tantas campanhas de conscientização, a gente da mídia, da comunicação também está sempre alertando que é muito importante ter esse cuidado. Você pode beber, isso acontece, é natural, só que tenha cuidado, tenha preocupação, né, com as outras pessoas, não só com você, mas também com as outras pessoas. Por sorte, dessa vez não aconteceu nenhum acidente.
muito grave, digamos assim, mas sempre pode acontecer. Como você bem mencionou, é um dever de cada cidadão ter responsabilidade sobre a vida do outro. E nesses casos as pessoas tiveram um total desleixo com a vida do outro, colocando a sua própria vida em risco e também colocando a vida de terceiros. Realmente complicado. Imagina a situação, que grave que seria um acidente até com vítimas fatais em um momento como esse. Então, bastante delicada essa situação. E antes de passar para a próxima matéria, né, lembrando que vem ano novo, novas festas, mais festas, então tome cuidado, lembre-se de tomar cuidado e não dirigir bêbado. Luan, vamos falar de um outro crime que é bastante comum nas ocorrências policiais, o crime de roubo. Um homem foi preso na BR-101. Um homem procurado pela justiça foi preso no último sábado em Biguaçu. A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101. De acordo com os agentes, contra o rapaz de 29 anos, havia mandado de prisão preventiva por roubo expedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O foragido estava a bordo de um Honda Civic com placas de São Paulo quando foi abordado. Em consulta, foi identificado que o mesmo era procurado desde o mês de junho. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao sistema prisional do estado para cumprimento da pena. Mais um caso de foragidos sendo presos pela Polícia Rodoviária Federal. Vem fazendo um bom trabalho nessa prisão, né, Natália? É, realmente. E olha só, Luan, Natal, época de Natal, Ano Novo, família reunida, né? Bom, teve uma família lá em Itapema que teve uma discussão que virou em caso de polícia e também o auxílio do Conselho Tutelar por causa de uma criança de 11 meses. A gente vai colocar o site aí na tela para vocês acompanharem. Uma briga de casal termina em ocorrência policial e envolvimento com o Conselho Tutelar. A guarnição foi acionada para resolver uma confusão em uma residência lá em Itapema. O caso aconteceu no domingo, ontem, dia 27. De acordo com relatos dos dois envolvidos na briga, o casal teria a briga entre o casal, né, teria iniciado em uma casa na rua 238 e foi terminar em outra residência já lá no bairro Morretes. A mulher relata que ela mora com a mãe e o filho de 11 meses. E ela acabou discutindo com a mãe, saiu de casa, foi pedir ajuda para o pai da criança. O pai não decidiu ajudá-la e ela foi para a casa de uma amiga. Já na manhã de domingo, o rapaz foi até onde a moça estava e pegou a criança. Foi aí que iniciou toda a confusão. Já o rapaz fala que ele e a mulher são casados e pais da criança, porém não moram juntos. E ele relata que não havia sido informado de onde a jovem estava com a criança. No meio da briga, na frente da criança, o conselho teve que ser acionado pela polícia por envolver criança, né, uma criança de 11 meses, e a briga do casal aí na frente dessa criança. Olha, se engana quem pensa que o Natal é só paz, né? Também confraternizações em família também podem acabar em ocorrências, como foi esse caso que a gente acabou de ver. E o lamentável de toda essa situação é ter uma criança envolvida. Olha só Realmente. todo o trabalho que deu essa discussão, além de envolver os policiais, ainda teve que envolver o Conselho Tutelar, que é um órgão público e geralmente tem recesso em fim de ano. Então olha só que situação, uma criança envolvida. A gente espera que tenha todo o acompanhamento, que já esteja tudo bem, tudo resolvido. Verdade. Bom, Luan, por enquanto são essas as principais ocorrências policiais do final de semana e das últimas 24 horas da Costa Esmeralda e do Vale do Rio Tijucas. Nós voltamos amanhã no Jornal VIP, a partir de 12h30, com mais ocorrências policiais. Até lá você aí de casa e até lá, Luan. Até lá.